Olá, bem-vindos ao vídeo. Eu sou Tabata Silva, professora de língua portuguesa e aluna da pós-graduação em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E vou apresentar para vocês meu trabalho final de curso, intitulado Língua Portuguesa, Nossas Falas e Nossos Falares, dentro do tema Ensino de Línguas e Identidade Cultural, que aborda duas habilidades do currículo de Minas, que é a habilidade EF 69 LP54, que aborda efeitos de sentido decorrentes de interação entre elementos linguísticos, paralinguísticos e sinestésicos, e a habilidade EF69 LP56, que trata do uso consciente de algumas regras e normas dentro da língua falada e da língua escrita. Nesse trabalho, temos como objetivos de aprendizagem relacionar os conceitos de linguagem e língua, reconhecer a língua como elemento de identidade e assumir a linguagem como elemento para a comunicação. E de habilidades que eu pretendo que os alunos desenvolvam com esse trabalho seriam analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre elementos linguísticos e recursos paralinguísticos e cinéticos, fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da língua padrão na fala e na escrita, e reconhecer elementos notacionais da língua escrita, morfossintável e de variação linguística. Meu primeiro módulo, esse trabalho está dividido em 3 módulos, e o primeiro módulo é quando pensamos na língua. Esse módulo vai abordar algumas interações, algumas reflexões que nós fazemos quando pensamos na língua. Consequentemente, vamos trabalhar a linguagem verbal e a linguagem não verbal, e como esses elementos ajudam a construir a língua como um elemento para a comunicação e como um elemento que reflete nossas identidades culturais. Tanto que eu faço uma apresentação de uma curiosidade no uso da língua como identidade cultural, e aqui na nossa região nós temos uma fruta conhecida como cabeça ou cabeça de negro, que é a fruta araticum. Na minha cidade mesmo, ela é conhecida como cabeça de negro, mas em alguns pontos da zona rural, que eu trabalho na zona rural, ela é conhecida apenas como cabeça. Então, eu considerei essa uma curiosidade interessante para pensarmos na língua como um elemento de interação social, cultural, que às vezes pode gerar algumas identidades muito específicas, dependendo dos grupos a quais estão inseridos. Esse primeiro módulo também falamos, além de variação da língua e de aspectos de linguagem, pensando como ela contribui para o processo de comunicação. Pensando no processo de comunicação, eu apresento um vídeo de uma música que é uma campanha publicitária, utiliza, portanto, 3 elementos ligados à comunicação, que é o elemento de publicidade, o elemento da linguagem verbal e o elemento da linguagem visual. Essa campanha publicitária, gerada por uma empresa de telefonia, aborda principalmente ali a linguagem verbal para construir os elementos que seguem a narrativa da música. E nessa construção, nós conseguimos fazer percepções que já tínhamos com a letra da canção, mas quando vemos, conseguimos identificar vários aspectos de identidade que são totalmente visuais, que a música conseguia construir somente com a letra, mas que quando nós visualizamos, nós podemos ampliar essa percepção de identidade visual presente na canção. Depois partimos para o nosso segundo módulo, intitulado Nossa Língua, Nossa Identidade. Nesse módulo, nós vamos pensar a língua como um fator essencial para a comunicação e como essa comunicação consegue identificar nossos elementos de identidade, nossos elementos identitários. Para esse módulo, eu também utilizei uma música, é uma canção da banda Tribalistas, que é Carnavalha, que vem tratar de elementos bastante culturais, ligados ao processo de construção do carnaval e das relações que podemos observar, que podem ser criadas durante esse período de carnaval e também pensamos nas emoções, nas percepções comunicativas que podem ser geradas pela letra da música naquela pessoa que está ouvindo. Então, pensamos na comunicação como o receptor também, além do preceptor, o receptor. Depois tratamos um pouco da identidade cultural através da língua, como a língua consegue construir esse aspecto de identidade cultural.
pensando mesmo que o modo como o carnaval toca nos autores e tenta tocar também naquelas pessoas que ouvem, além dos compositores da música, como que o carnaval toca as pessoas que recebem aquela canção. Eu trato de um elemento linguístico bastante importante, que é a construção do neologismo Coração Burim. Faço uma explicação a respeito, para que nossos alunos também possam se localizar dentro dessa canção. Também utilizo, dentro ainda do segundo módulo, uma outra canção, que é a Cuitelinho, que trata de elementos linguísticos e paralinguísticos bastante diversificados da nossa cultura de língua, que também gera essa relação de aspectos afetivos, mas já transportando, já pensando em uma outra comunidade, em uma outra maneira em um outro grupo social, que também está inserido na nossa comunidade, na nossa identidade cultural, aqui em nosso país, no Brasil. Depois eu parto para o último módulo, que é denominado como diversos falares. Nesse último módulo, a gente aborda mais a linguagem, o efeito de língua como comunicação. Para isso, eu penso na linguagem como as três concepções defendidas pela linguagem pelo autor Travalha, que é a linguagem como expressão de pensamento, a linguagem como instrumento para a comunicação e a linguagem como interação entre os indivíduos dentro de uma sociedade. Nesse módulo, nós também trabalhamos com variação linguística, também trabalhamos com elementos sinestésicos paralinguísticos, só que utilizando poemas. Eu uso 2 poemas do Oswald de Andrade, que é o poema Vícios de Fala e o poema Pronominais. E neles dois nós vemos as abordagens da língua, na concepção da língua gramatical e da concepção da língua como os falantes utilizam. E como esses dois conceitos ajudam a construir nossa identidade cultural brasileira. Nesse terceiro módulo, eu finalizo o meu trabalho com o intuito de entreter o estudante, por ser um material pedagógico, a compreender esses aspectos sobre língua, linguagem e fala, sobre língua, linguagem e construção da nossa identidade cultural e de como nossa fala influencia nessa construção identitária e como nós utilizamos da língua portuguesa no nosso dia a dia e de que maneira essa utilização da língua é fundamental para a nossa construção de identidade cultural. Muito obrigada pela atenção e espero que vocês gostem do material pedagógico